Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, venho hoje falar contigo numa conversa simples, mas profunda. E começar com uma história que me contou um rapaz do 5º ano, um rapaz muito espevitado, muito extrovertido. Perguntou-me um dia: como é que nós sabemos que Jesus perdoa os pecados na confissão? Onde é que isso está na Bíblia? Eu tentei responder-lhe, lembrando-me das tuas aparições, Senhor, depois da ressurreição, quando superaste sobre os apóstolos e lhes disseste claramente: àqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoados. Falei-lhes depois dos evangelhos, dos teus evangelistas, Senhor, daqueles que escreveram sobre ti e que no fundo testemunharam esta tua verdade: queres perdoar os pecados. Mas ele fez ainda outra pergunta, este rapaz, e disse-me: e se Deus é tão poderoso, porquê é que quis ele dar trabalho aos outros evangelistas? Ele não foi um bocado preguiçoso? Porquê é que não foi ele a escrever os próprios evangelhos? Confesso que aí fiquei um bocado bloqueado, Senhor, porque nunca tinha pensado nesta perspectiva. As perguntas das crianças são sempre surpreendentes. Tentei-me recordar das aulas do seminário e das aulas que estive sobre Sagrada Escritura e não recordava assim nada de especial. E pensei: Senhor, é verdade, tu não quiseste ser tu a escrever as Sagradas Escrituras. Sempre confiaste em outras pessoas. Hoje é um bom dia para nós recordarmos a importância que tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, os Evangelhos na minha vida. Sim, Senhor, porque a Escritura une. Quem lê os mesmos livros, de alguma maneira identifica-se, reconhece na outra pessoa. Por isso nós, Senhor, gostamos de partilhar os livros que lemos e que gostamos, porque a palavra cria laços, cria uma linguagem comum, cria uma certa unidade. Não é apenas algo para mim, é algo que me liga às outras pessoas. Senhor, hoje estamos neste terceiro domingo do tempo comum, que é também o domingo dedicado à Palavra de Deus. Eu queria um pouco falar contigo sobre isso. Também é o final do oitavário da unidade para os cristãos. E o dia que coincide com o dia da conversão de São Paulo, que não celebraremos liturgicamente. Podemos pensar em Paulo, Paulo que não te conheceu, Senhor, durante a sua vida na terra. Não te ouviu pregar, não te viu multiplicar pães, não esteve no Calvário e, no entanto, foi escolhido por ti. Tu confiaste-lhe ser escritor do Novo Testamento, tantas cartas temos de Paulo, um perseguidor que se tornou apóstolo, um homem ferido, podemos dizer, que se tornou um escritor inspirado. Paulo percebeu algo essencial, que o Evangelho, a Sagrada Escritura, não é propriedade privada. É um tesouro confiado em vasos de barro. Ele escreve, Senhor, porque foi chamado por ti. Ele escreve porque foi enviado. Ele escreve porque a palavra o transformou primeiro. E é o próprio Paulo que afirma com clareza a Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para refutar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda a obra. Sim, Senhor, eu hoje quero olhar para estas palavras de Paulo e fazê-las minhas. Sim, a palavra de Deus deve ser útil para ensinar, refutar, corrigir e educar. É isso, Senhor, também que vemos ao longo dos Evangelhos, quando tu falas da tua própria palavra. E há uma passagem de São Lucas onde nos conta, Senhor, que tu estavas a falar à multidão e que de repente uma mulher exclamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Não sei se esta mulher que disse aquelas palavras, não sei, num momento de arrebatamento, mas disse alguma coisa de maneira ousada e certamente, e ao mesmo tempo tão verdadeiro. Senhor, a primeira coisa que me vem à cabeça é que também eu gostaria de ser ousado no trato contigo.
ter essa audácia desta mulher, a audácia de Paulo convertido, a audácia de te falar, de te contar as minhas coisas. Gosto de imaginar que olhaste para esta mulher com um sorriso, e talvez os discípulos e os outros ouvintes também pensassem: mas o que é que se passa com esta mulher, não é? Mas tu, Jesus, não lhes tiras a razão. Pelo contrário, acrescentas até algo ao que ela disse. Tu dizes, Senhor, mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que rapidez, Senhor. Deixas bem aquela mulher e aproveitas para mostrar o motivo verdadeiro pelo qual a tua mãe merece todas as bem-aventuranças. Porque ela ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. E sem dúvida, Senhor, deixas um louvor à tua mãe, que ficou orgulhosa de ti. Mas hoje, Senhor, eu quero me deter especialmente na tua resposta. Ouvir a palavra de Deus e cumpri-la. Ouvir e cumprir. Ouvir pode parecer passivo, porque para ouvir, Senhor, é preciso querer ouvir. Não basta simplesmente escutar. Se eu tapar os ouvidos, não ouço nada. Ainda assim, ouvir é sempre uma capacidade geral. Posso ouvir muitas coisas e ficar exatamente igual. Mas cumprir é diferente porque implica uma resposta pessoal. Senhor, eu não consigo cumprir coisas em geral. Cumpre-se aquilo que eu reconheço como dirigido a mim. Cumpro, não sei, a prescrição de um médico porque ele me fala a mim. Se o médico estivesse a falar para outra pessoa, eu podia ouvir, mas não tinha nada a cumprir. Cumprir envolve, de alguma maneira, Senhor, a minha vontade, a minha inteligência, a minha liberdade. Mas Jesus, tu dizes-nos hoje e dizes-nos agora que a tua palavra se ouve e se cumpre. E aqui se merece verdadeiramente o teu aplauso, uma bem-aventurança. Não é apenas ouvir a palavra de Deus, é ouvi-la como dirigida para mim. A tua palavra não é uma informação geral, não é um conhecimento para um público anónimo, como aqueles mails de spam que a gente recebe, que são iguais para todos. Senhor, tu diriges-me a tua palavra para mim, uma palavra que me interpela pessoalmente. Talvez seja algo simples, Jesus, mas eu dou-te graças agora por esta luz, porque tu me escreves todos os dias com uma luz nova. A palavra de Deus não se propõe apenas com dados ou com informações sobre aquilo que tu fizeste, sobre a tua história, mas a palavra pede-me, Senhor, um movimento, uma transformação. É como um médico que não fala em abstrato, mas se dirige a mim, que me aconselha e me orienta, tendo em conta a minha situação. Senhor, por isso, eu quero pegar na Sagrada Escritura, abrir os Evangelhos, ler essa palavra como tua, essa palavra de Deus para mim. É verdade, Senhor, passaram-se 2000 anos, mas tudo isso me diz algo hoje, agora, algo relevante na minha vida. Gostaria, Jesus, de me aproximar de ti, da tua palavra. E às vezes, quando ler o meu Evangelho, e que bom seria que eu pudesse ler o Evangelho que a liturgia nos propõe para cada dia do ano, e pensar: o que é que me diz este Evangelho hoje? Senhor, o que é que queres-me dizer com estas personagens e com estas palavras? Quero, Senhor, fazer meu esse texto, como cartas que tu me escreves a mim. E quero também agradecer, Senhor, pelas vezes em que senti claramente que tu me interpelavas através dessa palavra. Às vezes não é tão claro, às vezes parece que lemos e parece que não nos diz nada, mas às vezes é verdade, Senhor, parece que nos falas mais diretamente. E agora, Senhor, se calhar volta àquela pergunta inicial: porquê é que não escreveste tu o teu próprio Evangelho? E desculpa as palavras que aquela criança te dirigiu, não serias tu um bocado preguiçoso? Senhor, talvez porque o Evangelho não é um livro ditado, mas é uma vida partilhada. Talvez tu não quisesses apenas ser lido, mas testemunhado. Talvez porque quiseste mesmo precisar de nós, confiar em nós, passar pela nossa fragilidade. E aquilo, Senhor, aquele sítio onde tu escreves o teu Evangelho é nos nossos corações, antes de escrever nos pergaminhos. Escreves o Evangelho na vida dos apóstolos antes de o escreveres em palavras. Escreves o Evangelho na igreja antes de o escreveres em livros. Confiaste os Evangelhos aos homens. Ensinaste-nos, Senhores,
que a fé se transmite pela relação, não pela imposição. Ajuda-me, Senhor, a ler o Evangelho todos os dias. Assim como nos alimentos nós temos as doses diárias recomendadas para uma alimentação equilibrada, eu também, Senhor, também preciso de uma dose diária recomendada de Evangelho. Que bonita esta iniciativa de Mais 365 das equipas de Nossa Senhora, que permitem que eu possa ler a Bíblia ao longo do ano. Ou ter essa iniciativa, como dizia, de ler o Evangelho da Missa todos os dias e também poder meditá-lo aqui diariamente, nos 10 minutos com Jesus. Minha Mãe Maria, eu quero ouvir a palavra de Deus como tu ouviste e cumpri-la como tu a cumpriste. Essa palavra que é para mim, essa palavra que é Deus a escrever-me. Ensina-me a confiar, a escutar e a deixar que a palavra passe por mim para chegar a muitos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.